Bom, agora a gente vai ver um pouquinho do hemograma, tá? Por quê, gente? Porque esse é um exame que eu peço para todos os pacientes que fazem algum tipo de cirurgia comigo. O hemograma simples é o básico para a gente saber como é que tá as células sanguíneas do paciente, como é que estão, como é que tá, né, a situação sanguínea dele, para você ter um mínimo, né, que seria uma pista de como está a saúde do paciente. Então eu fiz aqui um esqueminha, isso aqui é um hemograma de um paciente e a gente vai ver aqui o que é cada um desses daqui. Então a gente tem, por exemplo, o eritrócito. Vocês não precisam decorar valores de referência, tá? Porque normalmente o próprio laboratório já manda aqui pra gente. Então você tem aqui no meio quais foram as informações obtidas através do exame do paciente, né? Os valores dos pacientes. E aqui, se ele é homem ou se ele é mulher, tem aqui a faixa que você tem que ver se está dentro da normalidade. O que tiver dentro desta faixa, ok, não precisa ficar preocupado. O que tiver fora, aí a gente tem que pensar. Por exemplo, o eritrócito. O eritrócito é a quantidade de células vermelhas por milímetro cúbico. Então a gente tem aqui, ó, que tem 5,13 milhões por milímetro cúbico. Essa paciente, é uma paciente mulher. Então você vê aqui que nas mulheres, ela tá dentro da faixa, até um pouquinho mais alta do que a faixa, né? Tá bem tranquilo. A hemoglobina. A hemoglobina, gente, a hemoglobina é a proteína existente no interior da hemácia e tem a função do transporte oxigênico. Essa daqui a gente tem que prestar bastante atenção. Ver se ela tá dentro da faixa. Aqui também tá dentro da faixa, tá tudo bem. O hematócrito é um parâmetro do hemograma muito importante, eu gosto bastante dele. Ele te dá uma base muito boa se o paciente é possível fazer algum tipo de procedimento cirúrgico no paciente ou não. Quando o paciente estiver abaixo do 30%, você não deve fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Existe risco de complicações, tá? Então guarda que é o hematócrito, tá certo? Que é um parâmetro do hemograma, e ele vai te dar esse parâmetro. Quando ele estiver abaixo de 30%, não faça nenhum procedimento cirúrgico no paciente. Inclusive para pacientes com anemia falciforme, qualquer um, né? Então isso aqui é muito importante. Abaixo de 30, indica, né, encaminha o paciente para um hematologista, que é quem cuida do sangue, é um médico especialista em cuidar do sangue, para que ele faça os pedidos de exames adequados. Não é a gente que vai pedir esses exames, isso aqui, gente, é para a gente ter um parâmetro para ver se dentro da nossa área de atuação o paciente tem saúde para fazer o tratamento. Ok? Então, apresentou um problema, não tem a saúde necessária. Você vai fazer os tratamentos não eletivos, vai fazer, por exemplo, diminuir dor, aliviar sintomas e vai encaminhar o paciente para o hematologista. É assim que a gente tem que fazer nossa conduta. Assim que é a conduta mais correta. É a forma melhor para atender aquele paciente. Apesar de às vezes ele não gostar, dele querer resolver o problema naquela hora, querer que você tire o dente naquela hora. Mas às vezes você tirando o dente naquela hora com o paciente dessa forma aí, com o hematócrito abaixo de 30%, há uma chance de você ter uma complicação, como uma necrose, como um problema de cicatrização tardia, uma alveolite, que é depois. Quem que vai ter que resolver? É você. Então, tente prevenir os problemas antes. Às vezes é melhor, tem dinheiro, eu sempre falo, tem dinheiro que é melhor não ganhar. Tem dinheiro que às vezes é melhor não ganhar. Porque a dor de cabeça que você vai receber depois é muito grande. De repente é melhor você abortar, fazer o paciente fazer o tratamento adequado para ele obter a saúde necessária para você fazer o procedimento. O volume corpuscular médio é o volume da hemácia. Então, assim, a hemácia, ela é como se fosse um pacotinho de hemoglobina, certo? E existe um volume médio para aquela hemácia. Ela tem que ter uma quantidade, cada hemácia tem que ter uma quantidade certinha de hemoglobina. E então é esse o VCM. Se tiver abaixo também, o que isso quer dizer? Às vezes, como eu falei para vocês, o número de eritrócitos está ok, mas o volume desse eritrócito está baixo. Ela tem pouca hemoglobina, as hemácias estão magrinhas demais, estão muito magérrimazinhas. Aí o que você tem que fazer? Indicar o paciente para fazer um exame, um tratamento com o hematologista, porque ele apresenta anemia. Se esse aqui também tiver menor do que o normal, é um sinal claro de anemia. Que tipo de anemia? Aí, gente, quem tem que ver é o hematologista. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, beleza? A gente não está aqui para tratar anemia. A gente está aqui para identificar e encaminhar o paciente para que ele tenha o tratamento adequado. Concentração média, né, de hemoglobina corpuscular média. É a concentração de hemoglobina na hemácia.
Dentro, eu falei para vocês que a hemácia lá, 90% é hemoglobina. 10% você acha que é o quê? Normalmente, né? Outros produtos, né? Então, assim, se dentro da hemácia ela tiver o volume correto, mas não tiver a concentração necessária de hemoglobina, ela não vai fazer as trocas gasosas como deveria, entendeu? Então, o CHCM também é importante, tá? Ele também é um bom indicativo de que tem algum problema. Então, é importante a gente também observar ele. Então, dessas, né, eu viria o eritrócitos, hemoglobina, o hematócrito, perdão, eritrócitos, hematócrito, o volume corpuscular médio e a concentração corpuscular média. O RDW é um índice também, né? Com a presença de hemácias de tamanhos variados. Quando ele está alterado, o RDW, ele pode ser um sinal ou de anemia ferropriva ou de anemia falciforme, que existe. O que ela está querendo dizer? Que esse sangue apresenta apresenta hemácias com formatos anômalos. Então, é um sinal de que existe sim uma discrasia sanguínea, um problema sanguíneo que a pessoa precisa averiguar com um pouco mais de atenção. Encaminha para o hematologista. Plaqueta, gente. Plaqueta, pelo amor de Deus. Se a plaqueta estiver baixa, você nem raspagem. Supragengival. Vai lavar seu consultório de sangue, né? Então, assim, esse aqui também é fundamental. Porque, assim, as hemácias são importantes para fazer os coágulos? Sim, fundamentais. É ela que faz a massa. Mas quem é a cola? Quem é que aglutina? É as plaquetas. Sem as plaquetas, a hemácia vai continuar sendo hemácia. Ela não vai aglutinar sozinha. Ela precisa das plaquetas para formar as aglutinações, os coágulos. Então, esse aqui tem um papel fundamental e a gente precisa também observar. De praxe, de lambuja, eu vou falar aqui do leucograma, tá, gente? Que é a parte dos glóbulos brancos. Então, os neutrófilos, quando a gente pede o hemograma completo, vem tanto a parte do eritrograma quanto do leucograma. São as duas partes, né? Glóbulos vermelhos, a gente viu lá de glóbulos vermelhos e agora a gente está vendo de glóbulos brancos. Os neutrófilos, eles são para combater infecções, certo? Podendo ser um indicativo de infecção. Quando os neutrófilos estão muito altos, isso pode ser um indicativo de infecção. Onde está aqui os nossos neutrófilos? Tá aqui, ó, mielócitos, tá? Os leucócitos também, né? O leucócito muito alto, sinal de infecção, clássico. E se o paciente já tem uma infecção que está sendo combatida no organismo, primeiro ele tem que melhorar essa situação para depois você fazer um procedimento cirúrgico. Senão, aquele procedimento cirúrgico pode disseminar uma infecção, que é a pior coisa que pode acontecer, porque dali pode ter bacteremia e sepse, né? Então, é importante observar. Os bastões ou bastonetes, né, são neutrófilos jovens, são os jovenzinhos. Normalmente são encontrados no sangue quando há uma infecção na fase aguda, tá? Então, o que isso quer dizer? Todos os soldados maduros estão em combate. Os neutrófilos. Acabou os soldados, a infecção continua aumentando, a quantidade de bactérias continua aumentando. O que o organismo começa a fazer? Começa a jogar células jovens. É que nem uma guerra. Quando todos os homens maduros morrem, os homens na idade de batalha morrem, o que eles mandam para o campo de batalha? As crianças. É mais ou menos a mesma coisa. Então, os bastonetes são esses neutrófilos jovenzinhos, tá? Segmentados são os neutrófilos velhos. Aí é a terceira leva, né? Manos velha também. Maior concentração sanguínea. Eles que são os que têm maior concentração sanguínea. Linfócitos, né? Então, combate a vírus, tumores, anticorpos. Se os linfócitos estiverem baixos, a gente fala muito dos linfócitos T, pode ser um indicativo de infecções virais, de HIV. Aí é interessante pedir exames complementares para poder ver direitinho qual a situação. Normalmente, quando o paciente faz muito tempo que não pede exame, eu peço tudo. Eu peço hemograma, glicemia, hepatite e de HIV, né? Justamente para ver se está tudo ok. Porque às vezes esse linfócito baixo pode ser também devido a uma infecção viral que não precisa ser necessariamente o HIV, tá, gente? Pode ser uma leucemia ou uma rejeição ao órgão transplantado. Pode ser muita coisa, né? Isso aqui são apenas indicativos, né? Se você tem alterações, você tem aqui os dados de base e alterações nesse sentido, é importante você relatar para o paciente e pedir para ele encaminhar ele com o hematologista para fazer o tratamento adequado. O hematologista é que vai ser o responsável por interpretar de forma mais adequada, de repente pedir os exames específicos e dessa forma
conseguir tratar o problema do paciente. O eosinófilo, né, são células que elas estão ligadas à alergia. Eu tive alguns pacientes hiperalergênicos que têm essas células aqui mega ativas, né? Então tem muito eosinófilo no hemograma do cara. E é complicado, porque aquelas pessoas que têm alergia a tudo, até o pó da luva elas têm alergia. Empola a pessoa todinha. É uma situação bem complicada para atender e para viver, né? Porque eu tenho paciente que tem alergia à pasta de dente. Pra vocês terem uma ideia, tem que mandar fazer pano manipulado. Então é uma situação complicada. E, normalmente os eosinófilos estão em número elevado. Basófilos, né, também são células de defesa ativadas. Normalmente estão associados a inflamações crônicas. Então basófilos está alto, pode ser uma inflamação crônica, né? Por exemplo, uma pericoronite crônica. Pode acontecer. Ou outros órgãos, não precisa ser necessariamente na boca. Alergias prolongadas, né? Pessoa com muito tempo com alergia, aquela rinite crônica que a pessoa não sara nunca, normalmente basófilos estão altos. Condições normais é encontrado em cerca de 1%, eles são muito pouquinhos. Ó, você pode ver aqui desse paciente é 0,4%, né? Bem pouquinho mesmo. Agora, se aqui tivesse, por exemplo, 600, 800, pô, o paciente está com um problema. Né? Precisa resolver, tem que passar no alergista.